Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre o nosso Botafogo. Segunda-feira, início de uma semana em que o Botafogo decidirá a sua vida na Libertadores da América. Quarta-feira, ao mesmo tempo perto, mas tão longe. Ansiedade a mil. Todo torcedor do Botafogo querendo que chegue logo o momento do jogo, o momento da gente decidir a nossa vaga nas semifinais dessa competição que o Botafogo almeja muito, que esse time tem capacidade de vencer e o torcedor sabe disso. E um adversário acostumado a jogar essa competição, um adversário que vai nos colocar em dificuldades, porém sabemos da nossa capacidade de chegar ao Morumbi e não perder a partida. No mínimo, conseguir um empate e ir para os pênaltis. Mas o torcedor do Botafogo mais confiante, no qual eu me incluo nisso, vejo com boas possibilidades do Botafogo vencer a partida no tempo normal, pela qualidade que temos dos nossos jogadores, pelo momento que estamos vivendo, pela variedade de jogadas que nós temos. E o São Paulo, diferentemente da semana passada, vai ter que sair para o jogo. Não vejo o São Paulo dentro de casa recuado como ficou na semana passada. E a partir do momento que eles saírem para o jogo, eles vão dar o espaço que não deram no Newton Santos. Até deram no primeiro tempo, no segundo tempo não. Mas no primeiro tempo o Botafogo não conseguiu ser eficiente. Espero que o Botafogo esteja com a perna mais calibrada na quarta-feira para conseguir guardar, balançar as redes nas oportunidades que tiver. Tem que ser letal e esse time sabe ser letal. Ultimamente, aí, nos últimos jogos, andamos perdendo muitos gols. Esse não é o Botafogo. O Botafogo sempre foi um time cirúrgico. E fora de casa você tem que ser eficiente, porque você não vai ter o mesmo volume de chances que você tem dentro de casa. Então, as chances que aparecerem no Morumbi, de duas, tem que guardar uma, Botafogo. É isso que tem que acontecer. E o Botafogo, né, que está em grande fase, né, teve aí 5 representantes na pré-lista da seleção brasileira do Dorival Júnior, rapaz. Luiz Henrique deve ser convocado de novo, né? Isso tá bem óbvio, ainda mais que ele foi muito bem nos jogos das eliminatórias, jogou um como titular, o outro entrando no segundo tempo contra o Paraguai. Apesar da derrota contra o Paraguai, o Luiz Henrique foi muito acionado, jogou bem, né? Criou chances, né? Apesar do Brasil ter ido mal naquela partida, o Luiz Henrique foi um dos menos piores, né? E o Botafogo teve mais jogadores adicionados aí, né? O Botafogo teve o goleiro John e também o atacante Igor Jesus, cara. Estão na pré-lista aí da seleção brasileira, né? Então, claro, isso não é garantia que vai ser convocado, mas pode acontecer, né? Então, principalmente o Igor Jesus, né? Eu vejo o Igor Jesus com boas chances porque o Brasil sentiu muita falta de um centroavante, de um camisa 9. E o Pedro acabou se machucando, né? Perdeu a temporada, o Pedro, atacante do Flamengo. O Brasil sentiu muita falta de um centroavante camisa 9, né? O Dorival Júnior gosta de jogar com esse tipo de jogador, convocou o Pedro, como eu já disse, o Pedro se machucou, ele teve que convocar outro jogador às pressas, acabou chamando o jogador de outra característica, né? Chamou ali o João Pedro do Brighton, né? Mas que é um jogador com outra característica, né? Então o Igor Jesus, que é um jogador mais forte, um camisa 9 mais clássico, eu acho que ele tem boas chances de ser convocado. Já o goleiro John, né? É uma concorrência mais pesada. Tem o Ederson, tem o Alisson, ele poderia aparecer ali como terceiro goleiro, talvez, mas o Brasil está muito bem de goleiros, né? E eu acho que o John corre um pouquinho por fora. Mas é bom ver o Botafogo assim sendo valorizado. Isso é muito bom pro projeto. Eu sei que o torcedor do Botafogo não gosta muito dessa história de jogador ir para a seleção e etc, mas pro projeto do John Textor é muito bom, né? Os jogadores do Botafogo estar em evidência na seleção brasileira, isso vai atrair novos jogadores a querer vir para o Botafogo, porque sabe que vir para o Botafogo quer dizer que ele pode chegar à seleção brasileira, porque o Botafogo é uma vitrine, né? E todo jogador quer ir para a seleção, óbvio, quer representar o seu país. Então, olhando para esse lado, né, comercial ali do Botafogo, um lado mais empresarial, né, do John Textor, né, da Eagle Football Group, eu acho que é uma ótima, né? Já como torcedor, a gente quer saber de Botafogo. A gente torce pro Botafogo e é só. Como torcedor é isso. Eu acho que todo mundo sabe que vai entender o que eu tô falando, né? Como torcedor, eu quero sair do lado de Brasil, quero saber de Botafogo.
É mais ou menos isso. Né? Outro assunto com vocês rapidinho, o Botafogo postou fotos com o Júnior Santos, Eduardo e o Cuiabano treinando com bola. E a informação que a gente tem é que eles estão previstos aí para voltar no início de outubro, principalmente o Júnior Santos, cara. Júnior Santos, que é um jogador que teve uma fratura, né? Fez cirurgia, uma fratura na tíbia. E aí tá voltando, cara, com 2 meses. Olha só, hein? É um monstro, né, fisicamente, o Júnior Santos. E a gente aguarda ansiosamente o Júnior Santos para pegar essa reta final aí de Campeonato Brasileiro e também de Libertadores. Vai ser importantíssimo o Júnior Santos, que é o artilheiro do Botafogo na temporada ainda. Tava jogando demais, teve infelizmente essa lesão e que ele volte voando, que a gente aguarda ele ansiosamente. E o Cuiabano, lateral esquerdo, também estava jogando muito bem. Alex Telles chegou, Marçal também está indo bem. O Marçal tá jogando bem, o Alex Telles também chegou, tá se adaptando, e o Cuiabano voltando a ficar à disposição. Também o Eduardo, que é um jogador que deve demorar um pouquinho mais, mas quem sabe o Eduardo possa voltar também para ser mais uma opção. Ele que vinha também, até o momento da lesão dele, ele vinha jogando bem, cara, vinha fazendo gols e acabou tendo aquela lesão, batendo um pênalti contra o Vitória, chutou a bola para fora e teve uma lesão grave ali o Eduardo. Então, boas notícias. Jogadores que estavam machucados estão em final de processo para voltar a atuar pelo Botafogo. Jogadores do Botafogo na lista, né, na pré-lista aí para chegar à seleção brasileira. E ansiedade a 1000 para quarta-feira, gente. Meu Deus do céu. Botafogo e São Paulo pelas quartas de final da Libertadores. A gente vai conversando com vocês por aqui, aquecendo essa partida entre São Paulo e Botafogo. Qualquer informação eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho. Um abraço, até a próxima.